Olá pessoal, eu sou o professor Bruno, criador do canal Tem que Estar no DNA, onde eu trago para vocês aulas online gratuitas, com duração máxima de 15 minutos, com o objetivo de auxiliar nos estudos das disciplinas de exatas, trazendo dicas e resoluções de exercícios, tanto de química, física e matemática, para nível médio, bem como para as disciplinas que compreendem as grandes áreas da engenharia. E nesse nosso primeiro encontro, eu trago para vocês dicas com relação à classificação das ligas metálicas, bem como o efeito da adição de carbono dos elementos de liga nas propriedades gerais do aço. Os metais, para você ter uma ideia, compõem cerca de 2/3 da tabela periódica e perfazem 24% da massa total do planeta, disponibilizados nos solos e nas rochas na forma de minérios. Esses minérios são tratados pelo homem e a partir deles a gente obtém os metais puros e a partir desses metais puros a gente obtém as chamadas ligas metálicas, com a junção desses metais puros. E essas ligas metálicas, elas podem ser subdivididas em dois tipos, quanto à presença ou não de ferro, que são as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. As ligas ferrosas têm como base na sua composição o ferro, e essas mesmas ligas podem ser classificadas em dois tipos. Essa classificação se dá em função da variação de percentual de carbono que pode ser dissolvido nelas. Se esse percentual de carbono variar entre 0,02% a 2,11%, nós temos o ácido carbono. Agora, se esse percentual de carbono varia entre 3% e 4,5%, e, além disso, nós tenhamos um percentual de silício que varia entre 1,2% a 3%, nós teremos o ferro fundido. Já os ácidos carbonos, eles ainda podem ser subdivididos em ácidos de baixa liga ou ácidos de alta liga. O que diferencia um ácido de alta liga de um ácido de baixa liga? Um ácido de alta liga, além de ter uma faixa de percentual de carbono que varia entre 0,02% e 2,11%, ele apresenta outros elementos com percentual superior a 12%. Por exemplo, o aço inox, ele é um aço de alta liga, onde nós temos o ferro, o carbono, o cromo e podendo apresentar o molibdênio ou níquel num percentual superior a 12%. Já as ligas não ferrosas são aquelas em que há ausência ou pequena quantidade de ferro. Como ligas não ferrosas, nós podemos destacar o bronze, aí na estátua do Einstein, que é uma liga de cobre e estanho, o latão, aí no cadeado, que é uma liga de cobre e zinco, ou até mesmo o alumínio, que é uma liga pura. E essas ligas metálicas, elas são de extrema importância para o uso em engenharia, porque elas trazem uma série de características interessantes, tais como a resistência mecânica, a resistência à corrosão, a resistência ao desgaste, a condutividade elétrica, o peso reduzido e a rigidez específica. Bom, agora nós vamos trazer dicas com relação aos efeitos que a adição de carbono traz nas propriedades mecânicas do aço. Quando a gente adiciona carbono ao ferro, que o aço nada mais é do que uma liga de ferro e carbono, a gente obtém um composto conhecido como carboneto de ferro, que recebe o nome de cementita. Essa cementita ela é responsável pelo aumento da dureza e da resistência do ferro. E o que acontece? Quanto maior a quantidade de cementita no aço, nós vamos ter uma maior dureza e uma maior resistência desse aço. Tanto a tração, como a abrasão, como a fricção pura. Mas em contrapartida, esse aço vai ficar mais frágil. O que eu quero dizer com isso? Ele vai sofrer uma menor deformação quando sujeito a uma tensão. Ele vai ter uma menor ductibilidade, uma menor tenacidade e, além disso, ele vai ser de difícil usinabilidade e soldabilidade. Em contrapartida, quando eu diminuo esse teor de carbono, eu tenho ligas moles e fracas, certo? Mas, em compensação, eu vou ter que essas ligas vão ser mais dúcteis, ou seja, vão sofrer uma maior deformação quando submetidas a uma tração, ou um ensaio de tração, vão ter excelentes tenaticidades, né? E uma boa
usinabilidade e soldabilidade, o que justifica o uso desses aços com baixo teor de carbono em carcaças de automóveis, chapas de tubulação e edificação. E o que justifica o uso desses aços com alto teor de carbono, pelo fato de eles possuírem uma maior dureza, uma maior resistência, em ferramentas de corte, lâminas de serra, molas de arames de alta resistência. Tá? Já eu utilizo aços com médio teor de carbono em rodas de trem e engrenagens iniverável 15. Quando eu quero ter aquela boa resistência mecânica, aquela boa resistência à abrasão, com uma certa ductibilidade. Aí eu uso aços com médio teor de carbono. E qual a relação? Eu vou tentar trazer para vocês aqui uma relação onde eu tenha 3 tipos diferentes de aços e o ferro gusa. Se vocês observarem aqui esse diagrama tensão-deformação, né, com certeza, o que nós temos de diferenças nesse diagrama tensão-deformação? O material 1, ele é um material que sofre maior deformação. O material 4 é um material que sofre uma menor deformação. O material 1 é o que tem menor inclinação na reta. E o material 4 é o material que tem maior inclinação na reta. Tá? Nesse caso, dentre esses materiais aqui, o material que se encaixaria melhor na curva 1 é o ferro gusa. Por quê? Porque, como a gente já viu, o ferro gusa não tem nada de carbono nele. Ele é o ferro puro. E a gente viu que conforme a gente aumenta o teor de carbono, a gente diminui a ductibilidade do aço, né? E esse aço fica mais duro. Tá? Então, a curva 2 pode ser um aço de baixo teor de carbono, um aço 1020. A curva 3 pode ser um aço de médio teor de carbono, um aço 1040. E a curva 4, um aço com alto teor de carbono, 1060. Né? Então, o que acontece? Esse aço aqui vai ser mais duro do que o ferro gusa. E ele, consequentemente, terá um módulo de rigidez maior do que o do ferro gusa. O que seria esse módulo de rigidez? É uma outra propriedade mecânica de extrema importância, tá? Que é caracterizado pela inclinação da reta que compõe a fase elástica do diagrama tensão-deformação. Então, quanto maior for a inclinação dessa reta, maior o módulo de elasticidade ou módulo de rigidez. O que esse módulo de elasticidade e módulo de rigidez diz para a gente? Isso tem que estar no DNA. Ele me representa a resistência que o material tem a resistir à deformação elástica quando sujeito a uma determinada tensão. Então, se eu comparo o aço com alto teor de carbono com o ferro gusa, a inclinação da reta para o aço com alto teor de carbono, 1060, é muito maior que a do ferro gusa. Isso quer dizer o quê? Que se eu submeter o ferro gusa e o aço com alto teor de carbono, 1060, a uma mesma tensão de tração, o aço com alto teor de carbono vai ter uma deformação elástica menor em relação ao ferro gusa, porque o seu módulo de elasticidade é maior do que o do ferro gusa. Tá? Então, qual é a interpretação que a gente tem que ter? Que quanto maior o módulo de elasticidade do material, mais rígido ele é. Tá? Então, ele vai sofrer menor deformação elástica quando sujeito a uma mesma tensão, a uma dada tensão. Tá? Beleza, então. Então, para a gente ir para a reta final das nossas dicas, nós vamos trazer algumas dicas sobre os efeitos nas propriedades gerais dos aços que os elementos de liga trazem. Tá? O que seriam esses elementos de liga? Tá? Esses elementos de liga, eles podem se apresentar na hora que a gente está produzindo o aço como impurezas, provenientes do processo de fabricação do aço, ou a gente pode acrescentar eles ao aço com o objetivo de ter determinadas características, determinadas propriedades. Então, por exemplo, aqui eu trago uma série de elementos de liga. Né? Aqui nós temos o silício, o manganês em 2 estados de oxidação diferentes, o cromo,
o níquel em 2 estados de oxidação diferentes, o alumínio, né, o tungstênio, o vanádio, o cobalto, o molibdênio, o cobre, o enxofre e o fósforo. Então, o manganês, por exemplo, né, ele é um elemento que se encontra em maior proporção no processo de fabricação do aço. É a impureza que se encontra em maior proporção, em torno de 1,65%. E ele tem efeito pronunciado na redução tanto da oxidação superficial desse aço, como na dureza desse aço. Então, se a gente quer reduzir pronunciadamente a oxidação superficial do aço, como a dureza desse aço, a gente tende a adicionar manganês nele. Em contrapartida, se a gente quer aumentar a sua temperabilidade ou o seu alongamento, né, ele aumenta a temperabilidade e o alongamento desse aço pronunciadamente. Já, por exemplo, o silício, ele reduz a resistência ao desgaste do meu aço, favorecendo assim também o aumento da elasticidade desse aço, né? E o cromo e o níquel, por exemplo, eles têm um efeito pronunciado de aumentar a resistência à corrosão, enquanto que o cromo aumenta a dureza e o níquel diminui essa dureza. Já o alumínio e o molibdênio, eles têm um efeito pronunciado no aumento da nitratabilidade do aço, e o tungstênio, o vanásio e o cobalto, por sua vez, aumentam pronunciadamente tanto a resistência ao desgaste como a resistência mecânica a quente desse aço, enquanto que o enxofre e o fósforo são elementos de liga que têm um efeito a aumentar pronunciadamente a usinabilidade desses aços. Mas, porém, a gente tem que ficar ligado que o fósforo e o enxofre, tá, eles têm que ser mantidos em teores baixos, porque eles tendem a aumentar a fragilidade desse aço. Tá? Então, eles tendem a aumentar essa fragilidade. Tá? O teor máximo de fósforo e enxofre que devem estar contidos nos aços é em torno de 0,04% por fósforo e 0,05% por enxofre. Tá? O enxofre ele tem esse efeito de aumentar a fragilidade do aço, porque ele se liga com o ferro e forma um sulfeto de ferro. Tá? E é ele que é o responsável por aumentar essa fragilidade. Para a gente poder contornar esse problema, a gente usa manganês. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, o manganês vai se ligar com o ferro e vai formar o sulfeto de manganês. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas dicas. Espero ter contribuído para o estudo de vocês. Peço para vocês darem sugestões aí ao canal, né? E não esquecer de curtir e contribuir para que a gente possa seguir com essa ideia, cujo objetivo principal é auxiliar vocês nos estudos das disciplinas de exatas. Desejo a todos, então, uma ótima semana, né? E por aqui eu termino a aula do Tem que estar no DNA.